Bom dia a todos. A número legal, declara aberta a 14ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 13ª realizada no último dia 10 de maio. Cumprimento a doutora Evelyn de Oliveira, procuradora da Fazenda, e doutora Hélida, não, eu estou trocando, Evelyn de Oliveira e Hélida Graciane Pinto, a quem consulto sobre eventual interesse sobre alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Bom dia, Vossas Excelências. O Parquê de Contas manifesta interesse em produzir sustentação oral nos itens 5 e 6, que estão integrados, e no item 25. Ok. Como é que nós vamos para lá? Não. Primeiro. Só municipal. O senhor começa pelo 6. Tá. Item 5 e 6, que é o pedido de sustentação oral da digníssima representante do Ministério Público. Eu relato, tratam-se de auditivos da prestação de contas de Secretaria da Saúde e a USEC, Organização Santamarense de Cultura. O termo aditivo, firmado em 20 de 12, a finalidade é da extinção da gestão e prestação de contas referentes. A origem não esclareceu adequadamente as impropriedades anotadas pela auditoria. Proferiu-se parecer, opinando pela irregularidade da matéria, considerando que nos 9 meses do exercício foram repassados recursos equivalentes a 10,5%, além da contratação pessoal da execução foi de 100% terceirizada, não restando justificado o acordo em exame, bem como não restou comprovado o preço estipulado. O relatório, doutora Hélida, tem a palavra para a sua manifestação. A matéria em apreço é um contrato de gestão, termo aditivo e prestação de contas de contrato de gestão com organização social na área da saúde. E interessa ao Parquê acentuar a análise da assessoria técnico-jurídica da Casa, sobretudo em relação ao presente processo em apreço, mas também aos casos análogos. Então, é sempre uma perspectiva de extrair alguma reflexão também, sobretudo sistematizando, sobretudo agregando uma interpretação mais ampliada. O que a assessoria técnico-jurídica trouxe, e o processo nos preocupa, é a possibilidade de a entidade, no caso, uma organização social, receber por serviços não efetivamente prestados. Há menos de um mês, em meu gabinete, chegou um processo também de organização social da saúde aqui no Estado de São Paulo, que havia tido uma cláusula de pagamento no contrato de gestão que não previa a efetiva análise do desempenho da entidade. O contrato de gestão admitia uma cláusula de pagamento genérica, independentemente da realização efetiva das unidades de serviço contratadas. É muito importante voltar a refletir no momento em que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz uma auditoria in loco nas OS da saúde, que promove um debate qualitativo e ampliado, e, nesse caso, efetivamente, o tribunal tem avançado. Maturar o debate sobre essas cláusulas de pagamento meramente formais, valores estimados, que não identificam unidades de medida efetivamente prestadas. Porque aqui o objeto nos traz, a prestação de contas, pagamento de 10 meses e meio de vigência, mas com efetiva realização de 9 meses, independentemente de quantitativos, independentemente de unidades de serviço efetivamente realizadas. A tabela SUS não é mais uma referência segura. É importante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ter em mente que, para os serviços relativos ao Serviço Único de Saúde, às ações de serviços públicos de saúde, aquela referência de custo que a tabela SUS nos dava, infelizmente, não subsiste. Esse é o cenário das OS da saúde que o tribunal precisa refletir. Não havendo uma base primária de custos de unidades de serviço contratadas, o que tem sido feito nas OS, na verdade, é um esforço de complementar esses valores de referência, sem uma estimativa real do serviço prestado. Então, são valores estimados mês a mês, independentemente da execução do objeto.
E a Prefeitura de São Paulo, há pouco tempo, em OS da Saúde, questionou que os médicos que deveriam estar nas equipes das OS não estavam, de fato, ali. Havia um déficit de médicos que deveriam estar prestando serviços mês a mês nas OS da Saúde de São Paulo, do município, e que não estavam efetivamente realizando as atividades. Então, as cláusulas de pagamento em relação aos contratos de gestão da saúde têm hoje uma fragilidade conceitual, que é o custo. Custo referido a unidades de serviço. Custo que não pode mais se lastrear exclusivamente na tabela SUS e que não pode ser uma estimativa abstrata, global, um bloco de valor, independentemente do desempenho real da entidade, porque a entidade tem prestado menos serviço. As OS da saúde, não só no Estado de São Paulo, nos municípios jurisdicionados por esse Tribunal de Contas, mas no país inteiro, têm manipulado as suas prestações de contas, esvaziando em relação àquilo que foi contratado e recebendo valores estimados, valores prévios, independentemente do desempenho. Né? Então, assim, a frustração que nós vemos hoje em relação ao serviço público de saúde decorre da fragilidade da própria formação de preço. Não é mais a tabela SUS, mas o que vem no lugar. Que sistema de pagamento é esse dos contratos de gestão que não antecipa claramente o desempenho e quantifica os custos? É esse o debate, Vossa Excelência, que a TJ aponta nesta prestação de contas e que merece uma reflexão ao mesmo momento em que este tribunal, de forma muito adequada, de forma muito oportuna, vai e faz auditoria in loco das OS da saúde. Começa a diagnosticar uma reflexão não só de como aprimorar o seu controle, mas, nesse momento, é importante pensar as cláusulas de pagamento dos contratos de gestão. Porque, se a base tabela SUS não subsiste mais, o que se coloca no lugar? Pagar 10 meses, quando se executou 9 meses. Aqui em São Paulo, pagar por equipes de 90 médicos em uma determinada OS e, na prática, só ter 70, esses são números aproximados. Mas eu li a matéria que havia uma frustração de equipe médica de valores muito altos. Né? E o município de São Paulo pagava a OS para ter toda aquela equipe de profissionais em atendimento, inclusive em regime de plantão. Então, é muito importante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lidar, claro, esta prestação de contas, a análise da doutora TJ, muito oportuna, muito consistente, dialoga já com a própria reflexão que esta Corte tem feito, mas é importante extrair um legado, inclusive, em relação aos demais casos. E o que o Parquet de Contas aqui provoca é a tabela SUS deixou de ser uma referência de custos. Está muito desatualizada. Está realmente inepta para prestar essa noção básica do que está a ser pago, a se pagar para as OS da saúde. E pagar por serviço estimado é dar ensejo a esse tipo de debate, que a TJ apontou. Pagar um sistema de pagamento por mera estimativa de consumo, mera estimativa de serviços, dá ensejo a esse tipo de pagamento por serviço não realizado. Então, o Parquet de Contas ratifica a posição da doutora TJ, pugna pela irregularidade e pede, nos próximos exames que esta Corte vier a promover em relação ao aprimoramento da fiscalização dos contratos de gestão, inclusive quanto à fase de celebração, que se reflita muito densamente sobre essas cláusulas de pagamento feitas por mera estimativa de unidade de serviços prestados. Não é um processo simples, já que a tabela SUS deixou de ter essa referência, mas é importante avançar nessa perspectiva. É o que tínhamos a suscitar. Bom, cumprimento a doutora Érida, como ela bem disse, essa questão, a matéria que trata de OS de saúde, vem sofrendo um processo de grande mudança, especialmente na fiscalização feita aqui pelo nosso tribunal, e, aliás, é muito positivo, porque, se nós não fizermos, não vai ser feito, somos nós que temos que fazer mesmo. Então, eu cumprimento a doutora Érida por esse debate e acho que é relevante. A questão do preço SUS é algo que precisa ser enfrentado. Mas eu não sei exatamente ainda como se deva fazer isso. No caso concreto aqui, o meu voto, ele julga regular o termo aditivo e irregular na forma do que colocou a TJ, com a proibição de recebimentos e a devolução dos valores apontados. É o meu voto. Em discussão,
Votação, aprovado. O item 7, 8 e 9, eu relato em conjunto. São Secretaria da Saúde e Fundação Padre Albino, contrato de gestão 2011 e 2012. Aqui a fiscalização reiteradamente opinou, manifestou, eles apresentaram a defesa. Como bem disseram os órgãos da Casa, se comprovou a autorização dos recursos na finalidade a que se destinam, sem qualquer registro de desvio. Ressalto que todas as objeções levantadas foram justificadas. Meu voto é no sentido da regularidade das prestações de conta, em consequência, a quitação dos responsáveis e ato pendente. Essa é a matéria que submeto e é a matéria que nós estamos progredindo nela. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 10, contrato da diretoria. O item 10 trata-se de contrato da Diretoria de Ensino da Região Sul, Educação, e a empresa CIMAC. Aqui os órgãos da Casa falaram, a TJ pela regularidade, o PFE e também o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade. Documentação apresentada, os preços estão de acordo com os encontrados no mercado, o edital deu ampla divulgação, voto pela regularidade dos atos aqui examinados. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 11, trata-se de contrato da Sabesp com a Wari, nossa, não entendi nada aqui, Wari Walcott, Suite Enterprise e o Warren, meu Deus do céu, isso aqui é licença de software. Isso aqui, no fim, é chinês. Todo esse nome americano, no fim, é lá da China. Como os órgãos da Casa disseram, as impropriedades foram afastadas, modificações de crescimento prestados, as especificações sustentam a exigência imposta na verificação da qualidade. Voto pela regularidade do contrato e da licitação. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora, a palavra é o Sarquis, né? Conselheiro Alexandre Sarquis, que hoje empresta o brilho de sua presença à nossa Câmara. E saudamos aqui, está sentado no meu lugar lá, eu faço a saudação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Colhe o brilho da Câmara e do assento de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Valdemir Antônio Polizelli, senhora procuradora, doutora Evelyn, excelentíssima senhora procuradora, doutora Hélida, Sérgio Rossi. Relata em conjunto os itens 1 a 3. O item 1 trata de convênio celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e a Prefeitura de São José do Rio Preto, objetivando o repasse de recursos para a construção de prédios, sede administrativa e incubadora de empresas. Trata também do primeiro termo aditivo, que prorrogou o prazo de vigência do ajuste. O item 2 cuida de contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre Secretaria da Saúde e 2N Engenharia Limitada, para prestação de serviço de manutenção predial. O item 3 refere-se à segunda prorrogação do contrato celebrado entre Prodesp e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade. Nos termos dos relatórios e votos previamente disponibilizados, considero que a administração justificou satisfatoriamente as questões que foram suscitadas. Voto, assim, pela regularidade do convênio, da licitação e do contrato. É o voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Portanto, acho que os itens... Não, tenho ainda o item 4, Excelência. Ah, tá. Que versa a respeito de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados em 2010 pela Secretaria de Estado da Saúde à Congregação de Santa Catarina, em decorrência do contrato de gestão celebrado para operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde do AME de Itapevi. A fiscalização salientou que foram atendidas as metas previstas no contrato de gestão. Diante do exposto, acompanho a TJ e a Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, o
conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Senhor presidente, senhor conselheiro doutor Alexandre Sarquis, doutora procuradoras do Ministério Público de Contas da PFE, doutor Sérgio Rossi e demais presentes. O item 12 é a licitação em contrato da Sabesp com Jofeg de pavimentação. A instrução é unânime pela regularidade e o voto também. Em discussão, votação aprovado. 13 a 17 em conjunto. A licitação, contratos, termos aditivos e acompanhamento da execução contratual praticados pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, tendo por finalidade a impressão, encadernação, embalagem e expedição de exemplares de brochura. Ao analisar os procedimentos, a PFE opinou pela regularidade. A imprensa oficial no edital de exame adotou a divisão do objeto em lotes, de forma a abranger o número maior possível de interessados. Tais medidas alugaram sucesso, como se verifica pelo bom fluxo de licitantes ao certame, que contou com a participação de pelo menos 8 proponentes para cada lote. A matéria está em condições de ser aprovada por essa Corte, por isso meu voto é pela regularidade de todos os atos praticados e da execução contratual. Em discussão, votação aprovada. 18. Dispensa de licitação e contrato celebrado pelo Tribunal de Justiça e a empresa de Correios, tendo por objeto a prestação de serviço e venda de produtos que atendam à necessidade do tribunal. A fiscalização apontou que não foi realizado o empenhamento prévio do valor total estimado. A PFE manifestou-se pela regularidade. Os procedimentos e documentos demonstrados pela origem afastaram a irregularidade apontada. Diante disso, filio o meu pronunciamento da PFE e voto pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato. Em discussão, votação aprovada. 19. Licitação e contrato ajustado entre o Departamento Hidroviário e o consórcio TEMAG e EBI VTEC UMA, visando a contratação de empresas de consultoria para a execução de serviços técnicos especializados, objetivando a consolidação dos estudos existentes e a elaboração de projetos executivos do aproveitamento múltiplo da Serra Santa Maria da Serra. Houve divergência durante a instrução. As assessorias econômica e de engenharia aprovaram os atos, em companhia com a PFE. Já a assessoria jurídica, sua chefia MPC-SDG, condenaram a matéria. Vou acompanhar o entendimento da maioria na direção da irregularidade da conduta administrativa. A imposição do visto do CREA como critério habilitatório é falha historicamente condenada por esta Corte, já que extrapola o rol de documentos fixados pelo artigo 30 da Lei 8.666 de 93. Também restou como óbice grave o formato de pontuação para os profissionais, baseado em determinada quantia mínima de anos de serviço, sem quaisquer faixas de graduação. Voto pela irregularidade. Em discussão, votação aprovada. 20. Prestação de contas decorrente de convênio no exercício 2010, firmado pela CDHU com o município de Viradouro, tendo por finalidade a produção de 251 unidades habitacionais. A instrução é unânime pela regularidade. Os esclarecimentos ofertados pela origem demonstram a correta aplicação dos recursos, inexistindo óbices quanto à execução da obra. Assim, acompanho os órgãos técnicos e voto pela regularidade da prestação de contas em exame, sem prejuízo da recomendação inserida no voto. Em discussão, votação aprovada. 21. Recurso ordinário interposto pelo município de Panorama, em face da decisão que julgou irregular a sua prestação de contas do exercício de 2012, decorrência de recursos repassados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e que condenou a recorrente a devolver a importância de R$50 mil, em razão da ausência de documentos capazes de comprovar a aplicação do numerário recebido. PFE e MPC falaram pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece o recurso? Conhece. No mérito, não há como divergir dos órgãos que oficiaram no feito, visto que as pendências identificadas na prestação de contas não foram afastadas pelo município de Panorama. Pelo exposto, nego o provimento ao recurso. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a sessão estadual, agradeço à doutora Evelyn a presença da representante da Procuradoria da Fazenda. Passamos à nossa sessão municipal. E, como de hábito, fazemos primeiro os processos que há sustentação oral. Doutor, item 115, doutor Valtair de Oliveira, está presente? Senão, não podemos antecipar, temos que esperar. E o 119, Simone de Oliveira,
ex-presidente da Recurso Unitário da Caritas. Então, tem a palavra o doutor Polizelli, conselheiro, e tem a palavra para o item 119. Cumprimento a dona Simone. O item 119 são recursos ordinários interpostos pela Caritas Interparoquial de Cotia e pela Prefeitura de Cotia, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas e condenou a entidade à devolução do montante de R$ 48 mil repassado no exercício 2007 e aplicou multa de 200 UFESP ao ex-prefeito. Segundo a decisão recorrida, as incongruências apontadas no plano de trabalho conduziram ao juízo da ilegalidade parcial do valor do repasse. É o relatório. Com a palavra, pelo tempo de 15 minutos, Simone de Oliveira, doutora Simone de Oliveira. Bom dia a todos, Excelência. Como foi dito, a sentença se baseou nesse documento, que é o plano de trabalho, que se não consta o trabalho remunerado, né? Seriam só voluntários. E foi um fato que passou desapercebido, tanto pelo tribunal como pelos advogados que postularam a nosso favor, que esse não é o plano de trabalho. Tá? Esse documento aqui, as folhas 210 a 238, ela é o relatório circunstanciado de todos os trabalhos que foram efetuados no ano de 2006, ou seja, no ano imediatamente anterior. Então, todos os anos, até março, a entidade ela é obrigada a apresentar tudo o que ela fez durante o ano anterior e o projeto para o ano atual. O que acontece? Ele foi utilizado, e é fácil de se verificar, que ele é de 2006, que nas folhas 217 e 220, ele diz que ele se refere a 1/1 de 2006 a 31/12 de 2006. Acredito que o erro se tenha dado, tanto de um lado como de outro, porque houve um erro material no enunciado. Ele colocou relatório circunstanciado de 2007. Mas pode-se verificar que projeto é algo que você vai fazer. Esse relatório ele tem o que foi feito, inclusive com gráficos do que foi conseguido junto às famílias. Está também as folhas 235 a 237. Ou seja, a decisão ela foi baseada num documento errado. Ele não é o projeto, não é o plano de trabalho. Tá? É só isso. Muito obrigada. Doutor Valdemir Polizelli tem a palavra. Eu cumprimento a senhora Simone e confesso que, analisando os autos, realmente nós constatamos a veracidade das alegações da senhora Simone. Eu vou proferir o voto, Excelência. Pois não. Recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o município liberou os recursos em 12 parcelas e todos os gastos apresentados pela entidade evidenciam a razoabilidade de sua aplicação. O valor mais relevante foi empenhado no pagamento de alguns profissionais voltados ao atendimento do público-alvo da beneficiária, que é composto por mulheres carentes. Destaco, por oportuno, que a fiscalização desse tribunal diligenciou a entidade e constatou que eram realizados cerca de 240 atendimentos mensais, com que as atividades envolvidas eram compatíveis com a natureza dos repasses e que as condições da instalação eram boas. Não há nos autos indícios de malversação do erário, pois os valores foram aplicados no propósito ao qual se destina. Voto pelo provimento do recurso, para fim de ser considerada regular a aplicação dos valores, que estão os responsáveis afastando a penalidade pecuniária. O relator dá provimento ao recurso, vota pela regularidade, portanto. Em discussão, votação aprovada. Ok. Agora, voltamos à nossa ordem natural, porque há um pedido de sustentação oral que precisa ser apregoado no exato momento em que tiver aqui o defensor. Relato item 48. Representação formulada por SP Vias, comunicando irregularidades praticadas pela Prefeitura de Catanduva relativa à comissão de licitação que inabilitou o representante. Essa representação afasta de início a preliminar arguida
uma vez que, embora equivocada a nomeação conferida, exerce o representante o direito assegurado pela Constituição. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste, tendo em vista que os esclarecimentos apresentados afastam as impropriedades suscitadas. Ressalto que a equipe, quando da instrução da matéria, constatou que o representante deixou de apresentar de forma integral os documentos. Voto, portanto, pela improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. Itens 49 e 50. Tratam-se de contratos da Prefeitura de Catanduva e a Frigoboi e a Conser Carne. O meu voto acompanha os órgãos da Casa pela regularidade do contrato e da licitação. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 51. Município de Itapevi, contrato com a empresa Verdurama, objetivando a aquisição de cestas básicas. Aqui a situação é diferente. A origem não consegue justificar as objeções apontadas pela auditoria. Resto evidente irregularidades no procedimento, exigência de talícia com relação ao laudo bromatológico e licença de uso, restringida a competitividade e ofensa aos dispositivos da lei e da nossa súmula 14. Não restou demonstrada economicidade. Os termos aditivos encontram-se maculados. Acolho a manifestação desfavorável, voto pela irregularidade da licitação do contrato, com cópias à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovada. 52. Trata-se de contrato da Prefeitura de Itapecerica, DP Barros, para objetivar a construção de pronto-socorro do Jardim Jacira. Verifica-se que a origem não consegue apresentar documentação que pudesse afastar o apontado pela fiscalização. Meu voto acompanha a manifestação da Casa. Julgo irregular os termos aditivos remetidos com cópias à Câmara e à Prefeitura para suas providências. Irregular, portanto. Em discussão, votação aprovado. Item 53, contrato do município de Narandiba e Maria Quitéria da Silva, empresa de prestação de serviços de show, Rick e Renner. Ai, meu Deus, esses shows, viu? Acompanho as manifestações da fiscalização, da assessoria técnica pela irregularidade. A origem não teve interesse em refutar as falhas apontadas aqui, então ficou pior. Voto pela irregularidade da contratação, com cópias à Prefeitura e Câmara de Narandiba. Em discussão, votação aprovado. Agora, Prefeitura de Caieiras. Trata-se de contrato com a Guim Comércio, contratação de fornecimento de cestas básicas. Aqui a situação está melhor. A instrução consignou que os preços foram compatíveis com o mercado, foi cumprido o prazo do artigo 24, uma vez que a contratação decorre de prorrogação. Acompanho os órgãos da Casa e voto pela regular procedimento da licitação do contrato, com proposta de recomendações da assessoria técnica, que irá por ofício. Em discussão, votação aprovado. Agora, 55, prestação de contas de contrato de gestão da Prefeitura de Ribeirão Pires e a empresa Iluminatus. Exercício, olha, o nome é bonito, hein? O que se apresenta é a total ineficiência da gestão dos recursos públicos e a caracterização de disputa de responsabilização entre os envolvidos. Não apresentação de prestação de conta compromete a análise do processo. Voto pela desaprovação, determino que se abstenha de repasse à entidade, que deverá comprovar a devolução dos recursos recebidos com os acréscimos legais. Ainda o acionamento do inciso 15 e 27 da nossa lei e cópias ao Ministério Público para providências de sua alçada. Em discussão, votação aprovada. Itens 56 a 66,
Relatos em conjunto. Câmaras de Dourado, Elias Falso, Ibirá, Nova Independência, Santa Bárbara do Oeste, Várzea Paulista, Miracatu, Ourinhos, Monte Azul Paulista, Ipoá e Viradouro. Irregularidades em cada relatório foram sanadas com a juntada da defesa, mas algumas questões que podem ir para o campo da recomendação. Acompanho a Casa e o MPC e julgo regular as contas aqui examinadas, desde já relatório individualizado devem ser juntados. Em discussão, votação aprovada. 67. Trata-se das contas de IACRI 2014. Os órgãos da Casa falaram todos favorável. Os itens constitucionais foram atendidos, pessoal e reflexo, saúde, superávitos, encargos. O parecer é favorável e as recomendações irão por ofício. Em discussão, votação aprovada. 68. Registro. Trata-se das contas de 2014. 2014, os órgãos da Casa e o MPC falam favoravelmente. Os índices constitucionais foram atendidos, ensino, Fundeb, pessoal, e saúde e os demais pontos. Voto parecer favorável, as recomendações devem ir por ofício e a unidade deverá certificar-se das providências anunciadas. Expedientes que acompanham determinam o arquivamento. Em discussão, votação aprovada. 69. Câmara, ou melhor, contas do município de Ribeirão Branco, 2014. Aqui a situação não está boa. Gasto com pessoal, o município extrapolou o limite previsto no alínea B, inciso 3, do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Falta de aplicação dos recursos da Fundeb. Agrava o déficit da execução de 4,14, não amparado em resultado financeiro de que foi deficitário. Embora o município tenha aplicado alguns índices constitucionais, acompanha os órgãos da Casa, parecer é desfavorável às contas, excetuando seus atos não apreciados e as recomendações que irão por ofício. Abertura de autos apartados para instrução autônoma dos itens subsídios dos agentes políticos. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 70, contas do Executivo de Caraguatatuba 2014. Aqui também os órgãos da Casa falaram favoravelmente, o MPC também falou favorável, os índices constitucionais foram atendidos, 29,43 no ensino, encargos recolhidos, pessoal e reflexos 39, saúde 31,6. O parecer é favorável à apreciação das casas e determina a inspeção que certifique-se de providências nos próximos exercícios. Em discussão, votação aprovada. Item 71, Executivo de Patrocínio Paulista 2013. Aqui a situação é diferente. O não recolhimento de encargos, apesar dos valores retidos, não repassado no mesmo objeto parcelado. O município cumpriu os índices constitucionais, mas ficou com um pecado grande atrás. Os órgãos da Casa falam de maneira desfavorável, o MPC também é pela rejeição. O meu voto é também pela rejeição. Desfavorável às contas, oficiamento à origem, reestruturação do cargo de pessoal deve ser oficiado e a próxima fiscalização deverá apurar o apontado. Encaminhe-se para o Ministério Público da Comarca cópia do parecer e de peças relacionadas. Em discussão, votação aprovada. Agora, 72, Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga, 2014. Aqui a situação é melhor. Os órgãos da Casa falaram favoravelmente e os índices foram atingidos, ensino 28%, magistério 75%, Fundeb 100%, saúde 18,39%. Acompanho a Casa e voto pela emissão do parecer favorável à prestação de contas.
devendo à margem serem encaminhadas as recomendações que faz o MPC. Em discussão, votação, aprovado. 73 e 79, aqui, Prefeitura de Votorantim, embargos e declarações de Jair Cassola, que negou o provimento a recurso em face de sentença julgada. O embargante faz as alegações, em preliminar conheço dos embargos e declaração. Conhecido. No mérito, não prospera o argumento, o acordo se encontra devidamente fundamentado, claramente em propriedades apontadas, portanto, é incabível a abertura de nova discussão dos embargos. Meu voto rejeita o presente embargo declarado. Rejeitado. Em discussão, aprovado. 80. Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Julgamento de irregular das contas anuais. Aqui é um recurso. Vamos à manifestação final dos órgãos da Casa. Em preliminar, eu conhecido. No mérito, o apelo não comporta provimento, restou apurado e comprovada a ausência de recolhimento de encargos sociais, deve-se apresentado o resultado econômico apurado. Enfim, todos os índices comprovam que a gestão não é adequada. Meu voto é pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 81. Recurso. Prefeito de Guarani do Oeste, 2008, julgamento irregular de cancelamento de dívida ativa, aplicando-se multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, por ocasião do julgamento, os responsáveis não apresentaram justificativa. Todavia, agora, no recurso, houve apresentação do documento justificativa que pode ser aceita conforme diz a TJ. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para julgar regular o procedimento, cancelando-se a multa aplicada. Em discussão. Excelência. Pois não. Apenas para registrar a minha insatisfação com o fato de, ao momento da sentença, não virem documentos e prestação de contas, que é dever do administrador público. E, no momento do recurso, ele vem com esses documentos. Mas acompanho Vossa Excelência na conclusão. Na verdade, eles acabaram tendo mais trabalho, né? Mas, infelizmente, agiram inadequadamente. Em discussão, votação aprovada. 82, recurso interposto pelo ex-prefeito de Aparecida contra a sentença que julgou irregular atos de admissão de pessoal, servidores temporários na área de educação. Esse daqui teve sorte que caiu comigo, né, doutor Sérgio? Em plenário, conhecido. No mérito, verifico que os recursos merecem acolhimento, admissões foram formalizadas em processo seletivo, argumentos recursais são suficientes para afastar as impropriedades apontadas. Assim, pelo provimento, reformando e cancelando a multa. Em discussão, votação aprovada. 83. Aqui. Como é? 83, prestação de contas e repasses ao município de Caçapava, julgamento irregular, parceria. Parceria, aquelas que dão trabalho para todo mundo. Esse negócio de parceria, PPP e parceria só dá trabalho. Conheço do recurso em preliminar, conhecido. No mérito, meu entendimento está de acordo com aquele da STG. Não provimento. Razões recursais não afastam o julgamento desfavorável, não foi comprovada a devida aplicação do recurso, nem adequadamente gasto, não restando demonstrado compatibilidade de preço. Voto, portanto, pelo não provimento, mantendo a decisão, inclusive com a aplicação da multa. Em discussão, votação aprovada. 84, Santo André. Recurso do prefeito, admissão de pessoal para contratações temporárias de agente de cadastro socioeconômico, ajudante de operações. Aqui não é bem assim, esse aqui não teve muita sorte, viu? Em preliminar, conhecido. No mérito, os apelos não merecem prosperar.
não apresentar às peças recursais documentos capazes de alterar a decisão. Os autos não apresentam provas circunstanciadas que permitem justificar que mais de 400 profissionais temporários, admitidos em função de viés permanentes, sem contexto configurado com excepcional de emergência ou de natureza atípica. Observa o elevado número de contratações relativas permanentes da administração interfere, não é em prestígio, mas sim em grave prejuízo da legalidade. Nessa conformidade, acolho a manifestação do MPC e voto no sentido do não provimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. Agora, 87, recurso de Guarulhos, sentença que julgou... 85, melhor dizendo. 85, recurso de Guarulhos contra a sentença que julgou irregular repasse à Igreja Batista Nossa Vida. Bom. Em preliminar, conhecido. No mérito, considero que as falhas em ensejar o juízo de irregularidade possam ser relevadas. Uma série de aspectos podem ser aperfeiçoados. A Prefeitura de Guarulhos procurou, nesse caso, o ressarcimento dos valores e não aplicados no ajuste, razão pela qual é possível aceitar as razões de defesa. Acolho a manifestação de STG, voto pelo provimento, reforma a decisão, considero regular as prestações de conta, afastando a penalidade. Determino que um ofício para que passe a cumprir devidamente rigor as obrigações legais na execução de políticas públicas do terceiro setor. Em discussão, votação. Excelência. Pois não. Olha, eu, com todo respeito, eu acato o voto de Vossa Excelência, mas, no meu ponto de vista, seria contraditório, porque se a própria Prefeitura reprovou parte do dinheiro repassado, que, inclusive, entrou com uma ação judicial para recuperar esse dinheiro, eu acho que nós darmos por regular, isso daí, não sei, acho que fica meio contraditório. Não... O regular aqui é o procedimento da Prefeitura. Mas as contas em si... Como Vossa Excelência... Não, as contas elas estão prejudicadas, mas o procedimento da Prefeitura seria injusto. A Prefeitura entrou com ação, lutou contra um... Então, é esse o sentido. Porque quando nós damos por irregular umas contas e condenamos a devolução, a entidade ela sofre outros ônus que o tribunal impõe, que inclusive é ficar proibida de receber novos recursos. Então, além de ser executada em dívida ativa, essa entidade ela fica, o Tribunal de Contas ele impõe um outro ônus em cima, de não só executar a dívida ativa. Então, no meu ponto de vista, Excelência, com todo respeito... Está certo. O conselheiro vê a sua luz. Pergunto se o senhor concorda com a multa fixada em 400 UFESPs. Não, é muito, né, também, né? Não podemos propor retirar a multa e deixar pela irregularidade a conta? Porque, inclusive, essa entidade ela vai sofrer o ônus de não receber, porque o Tribunal de Contas impõe essa penalidade, de não receber novos recursos, enquanto ela não regulariza isso daí. Pois não, vai pedir vista? Pode pedir. Eu peço vista. Eu já vi, eu percebi. Então, pedido de vista de Vossa Excelência. Agora o item 86, recurso ordinário da Prefeitura de Potirendaba, sentença que julgou irregular convite. Aqui a coisa não está boa. Conheço em preliminar, conhecido. No mérito, falhas no procedimento, fuga da modalidade de licitação adequada, singelas razões recursais, verifique-se que, de fato, há uma incoerência na decisão prolatária, porque a parte dispositiva foi aplicado multa recorrente, porém, no corpo da decisão, o ilustre auditor consignou que a míngua da evidência de má-fé e de excessiva oneração do Tesouro de Potirendaba não aplicaria sanção ao responsável. Concluiu-se assim que a imposição de penalidade à senhora prefeita ocorreu mesmo por um lapso, o qual, por uma questão de justiça e lógica, deve ser corrigida. Meu voto é provimento parcial para retirar a multa aplicada. Para discutir, Excelência. Pois não. Foi boa observação de Vossa Excelência, realmente foi mal redigida a parte dispositiva e concordo. Eu acredito que aqui a intenção era
não apenar, haja vista que não ficou evidenciada a má-fé, nem que se onerou o Tesouro de Potirendaba, que, aliás, é um município de reduzido tamanho. Continua em discussão, em votação, aprovada. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarquis. Relato item 22. Refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Limeira e Neopave Engenharia, Pavimentação e Infraestrutura para serviço de recapeamento asfáltico. As impropriedades apontadas foram satisfatoriamente justificadas, razão pela qual acompanho a TJ e voto pela regularidade de licitação e contrato. Em discussão, votação aprovada. Retiro os itens 23 e 24 com reinclusão automática. Ok. O 23 e o 25 tem sustentação do Ministério Público. Pois não. O item 25 versa sobre contrato celebrado entre a Craísa e a Nutricionale Comércio de Alimentos Limitado, objetivando o fornecimento de iogurte com polpa para entrega em 178 pontos diferentes relativos a escolas estaduais, municipais e integrais, no valor de R$ 3.762.000. Também está em exame o termo de rescisão. O certame contou com a participação de 3 proponentes. Os apontamentos foram formulados por assessoria técnico-jurídica, falta de indicação dos recursos que iriam assegurar os pagamentos, os preços praticados estão superiores ao obtido pelo mercado, incorrendo em um possível prejuízo aos cofres públicos da ordem de R$ 161.000. A administração, em manifestação posterior, se deu ciente da irregularidade e promoveu rescisão do contrato em 13 de julho de 2013. Essa é a síntese do relatório. A palavra, doutora Hélida, do Ministério Público de Contas. Vossas Excelências, eu peço a ajuda da assessoria para entregar uma pequena matéria para que possam acompanhar um pouco do debate que propõe. O caso aqui, evidentemente, já caminha para análise de irregularidade e, assim, o parquê se manifesta. A aquisição de itens de consumo para merenda escolar, no caso, iogurte, com uma variação de preço efetivamente muito acima da referência de mercado. O dado que lhes trago para debate é, inclusive, a reflexão sobre a aquisição e mesmo acompanhamento dos itens de merenda escolar no Estado de São Paulo, nas prefeituras do Estado de São Paulo, programa de alimentação escolar, tanto em nível nacional quanto no Estado. Aqui, em específico, me atrai a atenção a ideia de termos de aprofundar, de novo, a avaliação de custos, assim como propugna o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é possível que tenhamos, já em algumas outras searas, preços referenciais, como o Cardtech nos dá notícia, mas não avancemos, por exemplo, sobre as notas fiscais eletrônicas, que as próprias prefeituras, quando da emissão de empenho para a liquidação da despesa, recebem. Então, os portais de transparência das prefeituras são uma fonte muito preciosa de dados a respeito dos parâmetros de aquisição de itens unitários para, por exemplo, merenda escolar, para, por exemplo, itens de uniforme escolar. Então, é possível imaginar a criação de uma malha fina de informações, de cruzamento sistemático de dados, para acompanharmos a média mensal de itens de consumo de merenda escolar no Estado de São Paulo. Trago a notícia aqui de um sistema de informação criado no Estado de Minas Gerais chamado Suricato, cuja autoria foi concebida pelo eminente conselheiro Sebastião Elvésio, que exatamente busca fazer cruzamento sistemático de dados das notas fiscais eletrônicas, dos portais de acesso à informação dos órgãos públicos. Uma vez empenhada a despesa, lança-se a informação e isso se torna dado disponível. O Google faz rastreamento de pesquisa de preços de forma muito simplificada na internet. Mas os órgãos públicos, pela Lei de Acesso à Informação, também nos disponibilizam material muito precioso. Então, neste momento que esse tribunal, de uma forma muito qualificada, muito consciente, Vossa Excelência
doutor Antônio Roque Cittadini, tem feito esse debate em relação, também no nível estadual, ao exame das contas de 2016, um controle concomitante precioso. O Parquet de Contas louva essa iniciativa, mas podemos propor, nos itens mais sensíveis em relação ao gasto educacional e mesmo ao gasto sanitário, um acompanhamento mensal periódico de preços distorcidos na comparação de uma determinada região de municípios, ou mesmo na esfera estadual. As notas fiscais eletrônicas são uma referência muito objetiva, muito primária de fonte de acesso de informação, para inclusive fazermos a prevenção desses preços distorcidos. Porque, se a gente só fiscalizar a fase interna da licitação, aquele orçamento estimado, e depois, no processo licitatório, contrastar aquilo que, de fato, foi adjudicado o objeto, a que preço foi em relação ao orçamento prévio, é pouco. Durante a execução do objeto, às vezes, há aditivos. Tem uma série de inconsistências no acompanhamento desses itens de consumo muito relevantes. Então, quando eu trago o debate de que podemos pensar um acompanhamento mais periódico das notas fiscais eletrônicas, rastrear a distorção de preços, fazer uma espécie de matriz de risco diante de uma malha fina de informações cruzadas desses portais, nós daremos uma resposta que a sociedade espera para o controle da merenda escolar. Podemos, sim, agregar um sistema de informação que faça isso. Outros tribunais de contas têm se proposto a tanto. Não digo que estamos atrasados, de forma alguma. Mais uma vez, louvo a iniciativa do controle concomitante que se abre aqui no exame das contas anuais do governador de 2016. No debate da merenda, no debate do uniforme escolar, dos itens de material didático que se contrata nas prefeituras, é possível rastrear e comparar os preços. Na área da saúde também. Então, a ideia de controle de custos do artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal é um desafio hoje cada vez mais factível, mais próximo, com essas referências regionais, essas referências até estaduais, de preços adquiridos conforme as notas fiscais eletrônicas. E a ideia de criar, a partir daí, várias possibilidades de inteligência, né, de controle, de auditoria referida à prevenção do dano, é o que se abre. Esse cenário da merenda neste município, né, o CRAIS em Santo André, da Nutricional e Comércio de Alimentos, o próprio município reconheceu a irregularidade. Né, o Parquet não agrega em reforçar isso. É claro, ele pugna pela irregularidade. Foi constatada uma diferença de preço que nem o próprio município sustenta, nos itens de merenda escolar, notadamente iogurte. Mas é importante a gente tentar fazer também uma construção que extraia desses precedentes um horizonte de aperfeiçoamento da nossa atuação. Por isso, o Parquet de Contas traz o debate no sentido de pugnar, no caso concreto, claro, pela irregularidade da matéria, mas também verificar a possibilidade, ao longo do tempo, claro, de implementarmos um modelo de fiscalização análogo ao suricato do TCE de Minas. Levantarmos as notas fiscais eletrônicas de itens já adquiridos pelas prefeituras, para cruzarmos uma média de custo para alguns itens sensíveis de merenda escolar, itens sensíveis de uniforme escolar. Como eu falava no caso do transporte escolar, Vossa Excelência, doutor Cittadini, talvez se lembre, eu falava, é relevante estimar o custo do quilômetro rodado. Na merenda, é muito importante controlar se os contratos prevêem a diferença em relação a meses com aula, meses sem aula. Tem prefeitura pagando meses sem aula, por fornecimento de itens de consumo de merenda escolar por meses sem aula. Tem contratos, que já vi, de pagamento de merenda escolar em janeiro e dezembro. Então, a gente rastrear um pouco mais a informação para aprimorar esse controle, é o que o Parquet de Contas pugna neste caso, mais uma vez louvando a iniciativa desta Corte em relação ao controle concomitante. Mas, como é sempre possível aperfeiçoar um pouco mais, traz aqui o precedente, né, do debate no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em relação ao projeto Suricato. Muito obrigada, Vossas Excelências. Ok. Conselheiro. Muito a propósito a manifestação de Vossa Excelência, não conheço o sistema Suricato, não tenho certeza se o Tribunal de Contas está tão
atrasado em relação a ele. Mas existem 2 projetos, o Projeto Atena e a fase 4 do Sistema Aldesp, tocados por 2 quadros dos mais qualificados desse tribunal, como Marcos Portela Miguel e o Rodney Dancas, que tenho certeza que vão absorver diversos desses seus elementos, inclusive a matriz de risco e a circularização de informações. Então, acho que esses 2 projetos vão guindar o Tribunal de Contas a uma posição de primazia na auditoria eletrônica. Eu vou passar o voto com as observações da senhora procuradora. A primeira e primordial irregularidade diz respeito à afronta ao princípio da economicidade, na medida em que, conforme suscitado pela ATJ e ratificado pela própria administração, os valores de 2 itens contratados se mostraram superiores àqueles cotados junto a empresas do ramo. Ainda que o prejuízo ao erário tenha sido minorado com a rescisão da avença, a incompatibilidade entre o preço ajustado e aquele praticado no mercado comprometeu um dos pilares para o sucesso de um procedimento de contratação pública, qual seja o da economicidade. A autoridade que sucedeu aquela responsável pela homologação do certame e pela subscrição do instrumento contratual esclareceu que não foi respeitado o prazo de 8 dias úteis para a apresentação das propostas. Em suma, voto pela irregularidade da licitação do contrato e pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes e pelo conhecimento do termo de rescisão sem prejuízo das recomendações. Voto ainda pela aplicação de multa ao senhor responsável, o senhor Reinaldo Abud, no valor pecuniário equivalente a 300 UFESPs. Esse é o voto, Excelência. Em discussão. Senhor presidente, Pois não. para complementar as ponderações da doutora Hélida, experiências de fiscalização em loco, a gente vê que a matéria é bem espinhosa, a matéria de merenda escolar. Porque, muitas vezes, não é só o preço que influencia, é o consumo. Não tem como verificar se realmente aquela quantidade de notas fiscais realmente for destinada aos alunos. Nós temos esse problema também. É igual ao recapeamento asfáltico. É muito difícil saber se realmente usou toda aquela quantidade lá mesmo. Então, não basta só controlar os preços. Também tem que dar um jeito de melhorar a eficácia e efetividade dos produtos. E a respeito de mês sem aula com consumo de alimentação, isso a gente vê muito em creche. Pode ver que diminui. Então, mesmo que a gente veja algum consumo de merenda escolar em meses que não tem aula, pode saber que é creche. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Continua em discussão. Em votação, aprovado. Passo a relatar em conjunto os itens 26 e 27, Excelência. Okay. São contratos celebrados com inexigibilidade de licitação visando a realização de shows artísticos. O item 26 pela Prefeitura de Bilac e o item 27 pela Prefeitura de Barueri. Não restou comprovada a contratação dos artistas por meio de empresário exclusivo. Nem ficou demonstrada a compatibilidade dos preços contratados. Diante do exposto, voto pela irregularidade da inexigibilidade e dos contratos. Em discussão, votação aprovada. Eu solicito a retirada de pauta do item 28 com reinclusão automática. Ok. O item 29 é a comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2012 pela Prefeitura de Ribeirão Branco à entidade Serviços de Obras Sociais, visando a execução do Programa de Saúde da Família. A utilização da entidade para intermediar a contratação de pessoal para execução do Estratégia da Saúde da Família não tem merecido a aprovação dessa Corte. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas em exame. Só para complementar, eu deixo de propor a restituição dos recursos recebidos, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados. Só irregular. Ok. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, 30, 31 e 32. Ok. Cuidam das contas das câmaras de Cajuru, Nazaré Paulista e Guareí, referentes ao exercício de 2014. A instrução é favorável com relação às câmaras de Cajuru e Nazaré Paulista, mostrando-se dividida no que respeita à Câmara de Guareí. Com relação a Guareí, a Câmara noticiou a adoção de providências com vistas à regularização de seu quadro de pessoal. O número de servidores, 11, ainda que pareça excessivo diante da população do município, que é de
14 mil habitantes, de cerca de, né, não foi objeto de expressa recomendação nesse sentido no exame das contas anteriores. Então, diante disso, eu proponho que seja emitido acórdão pela regularidade dessas contas, mas com essas recomendações, Excelência. Em discussão, votação aprovada. Solicito a retirada de pauta dos itens 33 e 34 com reinclusão automática. Ok. Peço retirada de pauta do item 35 com retorno ao gabinete. Ok. Em conjunto, os itens 36 e 37. São recursos ordinários, o item 36 da Prefeitura de Mauá e do ex-prefeito Oswaldo Dias, e ainda a da Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Filhos de Gandhi, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas, os recursos repassados à entidade no exercício de 2008, além de aplicar multa de 200 UFESPs. O item 37 foi interposto por José Antônio Pedretti, prefeito do município de Dracena, em virtude da decisão que lhe aplicou multa de 300 UFESPs, por não ter informado, no prazo fixado, as providências adotadas em relação à licitação e contratos julgados regulares. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, muito embora as razões apresentadas não se mostrem suficientes para alterar os fundamentos das decisões recorridas, entendo, diante dos reduzidos valores envolvidos, que a multa aplicada ao ex-prefeito de Mauá pode ser excluída e aquela aplicada ao prefeito de Dracena pode ser reduzida para 160 UFESPs. Dessa forma, eu voto pelo provimento parcial dos recursos. Em discussão, votação aprovada. O item 38 é recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Presidente Venceslau e pelo ex-prefeito Hernani Custódio Herbella, em face da decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado para a reforma da unidade escolar e ainda aplicou multa de 200 UFESPs ao prefeito à época, hora recorrente. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões recursais não afastaram os fundamentos da decisão recorrida, tais como demonstração de que o orçamento baseou-se efetivamente nas tabelas CPOS, SINAP, a falta de publicação do edital e o fato da parte técnica do edital ter sido elaborada pelo responsável técnico da própria empresa contratada. Essa é uma falha de excepcional gravidade. Dessa forma, eu voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Os itens 39 e 40, eu peço a retirada com reinclusão automática. Ok. Agora, o item 41 é recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Cotia em virtude da decisão que negou registro a 3 atos de admissão, tendo em vista o acúmulo ilegal de cargos públicos. Em preliminar, conheço do recurso. O senhor relator conhecido. No mérito, a admissão de Josecleide Aparecida Alves foi efetuada quando ela já havia se desligado dos 2 outros postos de trabalho. A admissão de Ailton Rodrigues da Costa na Prefeitura ocorreu anteriormente à sua contratação pela Fundação Casa, esta já julgada regular por esse tribunal. Já com relação à admissão de José Carlos Stolaric, efetivamente se confirmou a acumulação condenada. Nesses termos, eu voto pelo provimento parcial para o fim de serem julgadas regulares as admissões da senhora Josecleide e do senhor Ailton, mantido o restante da decisão. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 42 e 44. São 42 a 44, Excelência. Ah, tá. São recursos ordinários. O 42 interposto por José Luiz Romagnoli, ex-prefeito de Batatais, em face de decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato e termos aditivos, e ainda aplicou multa de 500 UFESPs. 43, pela Associação de Usuários do Centro Comunitário Urbano de Marabá Paulista, e José Monteiro da Rocha, ex-prefeito do município, face de decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentada pela entidade. No item 44, a Associação Casa Esperança de Louveira interpõe recurso em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentada pela entidade, condenando a devolução de recursos e a não receber novos repasses, e ainda aplicou multa de 200 UFESPs. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, muito embora as razões recursais não se mostrem hábeis a alterar o juízo de irregularidade das matérias,
Entendo, com relação ao item 42, que a multa aplicada ao ex-prefeito mostra-se excessiva diante do valor da contratação. E no que respeita ao item 44, que o pedido formulado pela Prefeitura, no sentido de cancelamento da multa em razão do falecimento do ex-prefeito, pode ser acolhida. Então, diante disso, pelo provimento parcial do recurso analisado no item 42, a fim de reduzir a multa de 200 UFESPs para 200 UFESPs, e pelo provimento dos recursos de que tratam os itens 43 e 44, cancelando, nesse último caso, a multa aplicada ao responsável em razão do seu falecimento. Em discussão, votação aprovada. Desprovimento dos recursos. Relato em conjunto os itens 45 a 47. São os últimos, Excelência. No item 45, o recurso interposto por Hélio Buscaraioli, ex-prefeito de Santa Isabel, em face de decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com Graborski, advogados associados, para atendimento a consultas e assessoramento jurídico, e aplicou multa de 200 UFESPs. No item 46, interposto por José Antônio Monte e Pedro de Oliveira, ex-presidentes da Fundação Regional Educacional de Avaré, em face de decisão que julgou irregulares as contas da Fundação relativas ao exercício de 2008, aplicou multa de 200 UFESPs a cada um dos recorrentes. No item 47, interposto por Antônio Alcino Vicotti, ex-prefeito do município de Suzanápolis, em face da decisão que julgou irregulares a licitação e a contratação com a empresa Adilson Tiossi para a aquisição de materiais de construção e a respectiva execução contratual, condenando o responsável à devolução aos cofres públicos da quantia de R$ 21.718,80. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento do recurso. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastam as impropriedades detectadas nas matérias em exame. Voto pelo desprovimento desses recursos. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Itens 87 e 88 em conjunto. Licitação e contrato firmado pela Prefeitura de São Caetano do Sul e a Empreiteira Planalto para a reforma da sociedade esportiva e recreativa e representação feita por munícipe sobre possíveis irregularidades relativas a esse procedimento. O representante alega, em suma, que a Prefeitura teria simulado o envio de cartas convite a diversas empresas e falsificado o recebimento pelas convidadas dos documentos e as propostas para participação nos certames. A TJMPC opinar pela irregularidade da matéria. Embora notificados pessoalmente, os responsáveis não se manifestaram sobre as diversas irregularidades apontadas pela fiscalização, a saber, pagamento realizado antes da emissão de nota fiscal, ausência de designação de comissão de licitação, não consta dos autos a fonte dos orçamentos estimativos que serviriam para apreciar a vantajosidade da contratação, não ficou comprovada a finalidade pública da contratação, que foi a reforma de uma associação que é uma entidade privada. Quanto à representação, voto pela sua procedência, com a finalidade de reputar irregulares os atos relativos à licitação e ao contrato, e propõe a remessa de cópia dessa decisão ao Ministério Público do Estado. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação de contrato e pela procedência da representação. Em discussão, votação aprovada. 89 a 91 também em conjunto. Licitação, contrato e execução contratual de uma representação referente a esses ajustes firmados pela Prefeitura de Hortolândia e Comercial José Afonso, objetivando a prestação de serviços de preparo, seleção e distribuição no sistema porta a porta de cestas de alimentação aos funcionários municipais. A representante alega, em suma, que vício na decisão que reprovou a sua amostra, direcionamento do certame, ofensa à impessoalidade, isonomia e competitividade, assessoria técnica sobre os aspectos jurídicos e de economia, manifestou-se pela regularidade da matéria e improcedência da representação com o aval da chefia. O Ministério Público de Contas acompanhou. Nas análises dos órgãos técnicos de instrução dessa Corte, bem como pelo Ministério Público de Contas, não ficou evidenciada nenhuma irregularidade passiva de condenação. Não há razões plausíveis para se adentrar no juízo técnico da comissão que analisou as amostras. A disposto, filio-me integralmente a esses pareceres e voto pela regularidade dos atos praticados e pela improcedência da representação e pelo conhecimento da execução contratual. Em discussão, votação aprovada. 92 a 94 também estão em conjunto. Os itens 92 e 93 cuidam de termos aditivos ao contrato ajustado pela Prefeitura de Taubaté com Forte Norte,
para a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos. Os atos iniciais já foram julgados regulares por essa Corte. O 94, termos aditivos e da execução contratual do ajuste firmado entre a Prefeitura de Bauru e a Assistência Médica e Hospitalar São Lucas, objetivando a prestação de serviços de assistência médica à saúde dos servidores públicos ativos e inativos pensionistas. O ajuste inaugural, a licitação e uma parte da execução também já obtiveram a chancela de regularidade desse tribunal. Em todos os casos, o MPC considerou que não existem óbitos na regularidade da matéria. Dessa forma, voto pela regularidade dos atos em exame. Em discussão, votação aprovada. 95 e 96 também em conjunto. Licitação e contrato ajustado pela Prefeitura de Suzano com o Construnipa para a execução do serviço de reforma da Praça Esportiva do Parque Buenos Aires, também em análise e execução da avença. A fiscalização efetuou apontamentos no tocante à execução contratual. O procedimento licitatório encontra-se regular. Mesma sorte não merece a execução. O registro fotográfico feito pela fiscalização mostrou o rápido desgaste da pintura da quadra ocorrido no intervalo de apenas 3 meses, antes mesmo da celebração do termo de recebimento definitivo da obra, que, aliás, não foi apresentado. Também desconforme a execução financeira do contrato, na medida em que apuradas diferenças não explicitadas pela Prefeitura entre o valor total contratado e o faturado, conforme bem especificado no corpo do voto. Dessa forma, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pela irregularidade da execução contratual. Em discussão, votação aprovada. 97, termos aditivos e retificação ao contrato firmado pela Prefeitura de São Caetano do Sul e a Equipamed Equipamentos Médicos, objetivando serviços de locação de equipamentos médicos hospitalares de alta complexidade. A licitação e o contrato já tiveram juízo de regularidade desse tribunal. As críticas estão relacionadas à última prorrogação da execução do contrato e ao empenhamento realizado. As justificativas apresentadas pela origem podem ser acolhidas. Ademais, o prazo total não extrapolou o máximo previsto na lei de regência e não houve acréscimos de valores nem de quantitativos. No que se refere ao empenhamento a posteriori, a falha pode ser relevada em função de ser caso isolado, se considerada toda a extensão contratual. Voto pela regularidade dos atos. Em discussão, votação aprovada. 98 a 105 em conjunto. Termos aditivos e apostilamentos ao contrato ajustado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes com a Demax Serviços e Comércio, objetivando a prestação de serviços de limpeza de próprios municipais. O ajuste inicial já foi julgado regular. O MPC opinou pela irregularidade da matéria, tendo em vista os apontamentos feitos pela fiscalização e o princípio da acessoriedade. As falhas constatadas durante a instrução, em sua maioria, são de natureza formal e, portanto, não têm o condão de macular a matéria. Mesmo no tocante à complementação da garantia, considerando que o valor não recolhido de R$ 3.071 é pouco expressivo quando comparado ao montante anual contratado, mais de 4 milhões de reais, ou a garantia já prestada, mais de R$ 199 mil, e que, ante a natureza do objeto, representa pequeno risco de perdas. A questão pode ser alçada ao campo das recomendações. Voto pela regularidade dos atos em análise. Em discussão, votação aprovada. 106. Termos de aditamento a contrato firmado entre a Sanasa e a empresa Saeng, Engenharia, Saneamento e Edificações, objetivando a execução de obras do sistema de esgotamento sanitários. A licitação, o contrato e os aditamentos de 1 a 6 foram definitivamente julgados irregulares por esta Casa. Aqui incide o princípio da acessoriedade e voto pela irregularidade desses atos. Em discussão, votação aprovada. 107, licitação e execução contratual e ata de registro de preço promovida pela Prefeitura de Biúna com a empresa Obragem Engenharia e Construções para aquisição de massa asfáltica. A autuação desse processo ocorreu em decorrência de determinação quando a análise das contas municipais relativa ao exercício 2011. A fiscalização apontou inúmeras falhas, tanto na licitação quanto na execução, dentre as quais cito: ausência de declaração de recursos, de justificativas para a contratação, de autorização para a abertura do pregão, de orçamento básico, da demonstração da compatibilidade do preço praticado com o de mercado, indícios de realização de despesas sem prévio empenho e sem irregulares de liquidação e pagamento, ausência de acompanhamento da execução contratual, dentre outras apontadas no relatório da fiscalização.
Os documentos trazidos nos autos para justificar os atos praticados dizem respeito a outra licitação, realizada anos depois do procedimento em exame, não suprindo desse modo os vícios apontados. Dessa forma, remanesceram sem comprovação diversas questões relativas à licitação e à ata de registro de preço em exame. Sobre a execução contratual, os documentos colacionados permitiram à fiscalização verificar uma discrepância entre os valores empenhados, os montantes das notas fiscais e as quantias efetivamente pagas, evidenciando o descumprimento do artigo 63 da Lei 4.320, fato grave que enseja a adoção de sanção pecuniária. Diante do quadro, voto pela irregularidade de todos os atos analisados e propõe a aplicação de multa de 200 UFEPs ao responsável. Em discussão, votação. Para discutir? Pois não. E aqui ainda agravado pelo emprego da ata de registro de preço para contratação de obra de engenharia. Né? É o que eu falei, massa asfáltica é complicado, não? É difícil. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. 107. Licitação, execução contratual e isso aqui já foi, né? Já foi 107, né? 108. 108, prestação de contas do convênio no exercício 2012, firmado pela Prefeitura de Mogi Guaçu ao Centro de Ação Social de Mogi Guaçu, Casmosul, que objetivou a implementação e desenvolvimento de programas e projetos de apoio e de ação socioeducativa na comunidade. A TJ e chefia, acompanhada do MPC, reprovaram a prestação de contas. O problema aqui é a conhecida taxa de administração. Não houve no convênio qualquer indicativo de que tal percentual serviria para albergar os custos tais como exigidos por esse tribunal. Pelo exposto, julgo irregular as contas do exercício 2012, prestado pelo Centro de Ação Social de Mogi Guaçu, condenando-se a devolução do montante de R$ 96.785,51, sem embargo das severas recomendações inseridas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. 109, prestação de contas dos recursos repassados entre 2006 e 2007 pela Prefeitura de Mauá, a Santa Casa de Misericórdia de Mauá. A TJ e chefia aprovaram a prestação de contas por verificarem a compatibilidade entre as despesas e a finalidade pactuada. A MPC, por sua vez, pela irregularidade, por considerar que não foi apresentado o relatório da entidade. Não houve desvio de finalidade. As falhas procedimentais apresentadas podem ser relevadas, uma vez que, como mencionado pela TJ, as instruções no 2002-2008 não se aplicavam ainda aos exercícios em análise. Dessa maneira, voto pela regularidade da prestação de contas da Santa Casa de Misericórdia de Mauá, referente aos exercícios 2006 e 2007, com as recomendações. Em discussão, votação aprovada. 110, prestação de contas dos recursos repassados no exercício 2011 pela Prefeitura de Itanhaém, a APM professora Dalva Dati Ruivo e outras, para a contratação de auxiliar de serviços gerais e merendeiras. A TJ opinou pela irregularidade da matéria em razão da utilização de recursos para pagamento de pessoal. A contratação de pessoal por APMs é uma prática que não tem sido tolerada por esse tribunal. No entanto, a Prefeitura, em razão do termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, publicou edital para a contratação de 1.300 funcionários, incluindo os relacionados às atividades prestadas pelas APMs, através de colaboradores por ela contratados. Assim, considerando a documentação apresentada pela origem, excepcionalmente releva o caso. Voto pela regularidade da prestação de contas do exercício 2011, porém, determina o órgão concessor que se abstenha de repassar valores APMs para a contratação de pessoal. Em discussão, votação aprovada. 111. Contas da Prefeitura de Agudos, exercício 2014. As assessorias técnicas divergiram. Econômica pela aprovação, jurídica acompanhada de chefia pela rejeição, devido à não utilização da totalidade dos recursos do Fundeb. O Ministério Público de Contas aponta excessivo percentual de alterações orçamentárias, ausência de conta vinculada para movimentar as receitas de royalties e falhas nas contas de gestão e no quadro de pessoal. As contas da Prefeitura Municipal de Agudos merecem aprovação, posto que os principais aspectos que norteiam até o exame estão em ordem. No caso dos recursos do Fundeb, observo que o município apresentou inicialmente aplicação integral,
Porém, após os ajustes da fiscalização, restou validada a efetiva aplicação do equivalente a 99,37%. Entendo que tal desacerto, no caso concreto, pode, de forma excepcional, ser relevada, porque foi utilizado percentual superior a 95%, o valor envolvido é de pequena expressão e em razão da jurisprudência até então formada por essa Corte de Contas. A situação orçamentária e financeira da Prefeitura é satisfatória. Ainda que o alto índice de abertura de créditos adicionais indique a existência de falhas, os bons resultados encontrados, inclusive com a realização de investimentos na ordem de 6,44% da receita corrente líquida, permitem concluir que não houve prejuízo efetivo no interesse público. Por fim, no tocante à gestão de pessoal, essas falhas foram objeto de recomendações somente no exame das contas relativas de 2011, não sendo nos demais períodos, e, portanto, não ser reincidentes, podendo ser lançadas as recomendações. Feitas as considerações, emissão de parecer favorável às contas de Agudos, Prefeitura de Agudos 2014. Em discussão, votação aprovada. 112, contas da Prefeitura de IEP 2014. Assessorias técnicas e chefia opinaram pela desaprovação das contas. MPC também. O resultado financeiro deficitário apurado no exercício consumiu todo o superávit alcançado no exercício pretérito, aliado ao aumento da dívida de curto prazo e ao excesso de movimentação que desvirtuaram a peça orçamentária. A abertura de crédito adicional caminhou na contramão da gestão responsável. Tais incorreções são graves e não admitem tolerância no centro da jurisprudência desse tribunal. Diante desse quadro, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas de IEP 2014. Em discussão, votação aprovada. 113, contas da Prefeitura de Avaí 2014. Assessorias técnica, econômica e jurídica pela irregularidade. Chefia também. Ministério Público de Contas, além do já apontado pela TJ, enfatiza o recolhimento parcial dos encargos sociais, as questões alusivas aos excessos de gasto com pessoal. Duas são as irregularidades que viciam as contas. A extrapolação dos gastos com pessoal, 55,82% da receita corrente líquida do município, sem que fossem reconduzidos nos quadrimestres seguintes, e os resultados econômicos e financeiros obtidos no período que registraram um déficit orçamentário de 9,13%, situação agravada pela abertura de créditos adicionais, além do permitido pela Lua, com a alteração substancial do orçamento inicial, como também pela elevação da dívida de curto e de longo prazo. Voto pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação aprovada. 114, Prefeitura de Angatuba, exercício de 2014. As assessorias técnicas manifestaram pela rejeição das contas e o parecer do MPC no mesmo sentido por considerar graves as falhas no plano das políticas públicas e dos resultados contábeis negativos. As questões irrelevantes dizem respeito ao desequilíbrio fiscal e alterações orçamentárias em percentual elevado, o que demonstra a irresponsabilidade na gestão fiscal. O resultado orçamentário indica déficit de mais de R$ 2.500.000, correspondente a 3,72%. Os dados contábeis revelam que o déficit orçamentário contribuiu para a formação de um déficit financeiro no montante de mais de R$ 1 milhão. Para agravar tal situação, a fiscalização demonstra que foram abertos créditos suplementares especiais por excesso de arrecadação, sem a existência de recursos disponíveis, em descumprimento do artigo 43 da Lei Federal 4.320. Apurou-se a elevação da dívida de curto prazo e o índice de liquidez imediata. Revelou que a Prefeitura não possui liquidez face aos compromissos imediatos. Voto pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação aprovada. O item 115 é um pedido de sustentação oral do Dr. Valtair de Oliveira. Não está presente, continua o seu relator com a palavra. Embargo de declaração oposto por José Paulo Rodrigues, então presidente da Câmara de Pitangueiras, no exercício de 2013, contra a decisão que julgou irregulares as contas da edilidade relativas àquele ano. Em síntese, alega que não se pode atribuir a mesma responsabilidade de um presidente que esteve à frente da Câmara praticamente um exercício inteiro a um vereador que ocupou a cadeira por imposição legal e regimental por apenas 5 dias úteis. Em preliminar, presentes os requisitos necessários, conheço do recurso. O senhor relator conhecido. No mérito, não há nada a esclarecer na decisão embargada. O embargante foi pessoalmente notificado para prestar defesa acerca das incorreções registradas. Não se pode cingir o período, pois a análise das contas considera o que ocorreu durante todo o exercício, não apenas de parte dele. Posto isso, voto pela rejeição dos embargos.
Em discussão, votação, aprovado. Para discutir. discutir. Não. Eu acho que a grande preocupação do senhor vereador é constar da relação de sujeitos que tiveram as contas rejeitadas. Mas aí ele leva a controvérsia para a Justiça Eleitoral, que é o local adequado para ver se estão preenchidos os requisitos da lei de ficha limpa. Dolo, tudo, essas coisas. Né? Em discussão, votação, aprovada. 116 a 118 em conjunto. 116, recursos ordinários. 116 e 118 em conjunto. 116 foi interposto pela Prefeitura de Santa Isabel e Hélio Buscaroli, ex-prefeito, contra a sentença que declarou irregulares a licitação do contrato e de 2 termos de aditamento firmados com a empresa Suzuki Engenharia e Construção, para execução de serviço e multa de 200 UFESP. Motivada a decisão combatida, dentre outras irregularidades, projeto básico deficiente, falta de justificativa adequada para a celebração de aditivo, que alterou o valor em 49,50% em menos de um mês da data da celebração do ajuste, incompatibilidade dos preços contratuais com os praticados no mercado. 117, recurso ordinário interposto por Evilásio Cavalcante de Farias, prefeito de Taboão da Serra, e pela Associação Comunitária Solar dos Unidos, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas do exercício 2010. A sentença recorrida afirmou: a prestação de contas contém notas fiscais de empresas consideradas não habilitadas, apresentando endereço diferente do registrado pelo sistema Sintegra ICMS. 118, interposto por José Benedito Pereira Fernandes, ex-prefeito de Santana, Parnaíba, contra a sentença que julgou irregulares e negou o registro dos atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levados a efeito no município no exercício de 2006. O eminente julgador ACOR considerou que o modo adotado para as contratações, análise de currículo e entrevista, caracterizam inobservância dos princípios da impessoalidade e da moralidade. A TJ, acompanhada da chefia, opina pelo não provimento do recurso, por considerar que não restou comprovada a situação emergencial que permitisse a dispensa do processo seletivo e a MPC no mesmo sentido. Em preliminar, todos os recursos preenchem os requisitos legais, por isso, conheço de todos. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões recursais não trouxeram nada capaz de alterar o juízo singularmente proferido, razão pela qual voto pela negativa de provimento dos recursos. Em discussão, votação, aprovada. O 118 já foi. Então, encerramos a nossa ordem do dia. Consulta a doutora Aérea sobre eventual interesse em algum dos itens da pauta. Sim, Vossa Excelência, o Parque de Contas manifesta interesse de ciência específica nos itens 82 e 111. Ok. Não há mais processo na pauta. Está encerrada a sessão. Bom dia a todos.